O tema agora são os desafios da inclusão para o futuro. Para falar sobre ele, eu chamo o empregado caixa e associado da APSEF da Paraíba, Rogério Ribeiro. Vem para cá, por favor. Boa tarde. Gente, vamos fazer uma nova tentativa aqui. Boa tarde, gente. Gente, vocês me deram um susto agora. Não foi brincadeira não, viu? Ó, tô aqui desde ontem com vocês, ouvindo essa festa, essa animação toda. Sei que tem cerca de 700 pessoas. Aí o primeiro boa tarde foi assim. Gente, para quem não sabe ainda, eu sou cego. Então, quando eu escuto um boa tarde, mais ou menos assim, eu imaginei, a metade foi embora e me deixou aqui. Graças a Deus que isso não aconteceu, está todo mundo aí. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, nesse evento de uma magnitude impressionante, e vindo aqui para falar sobre inclusão e futuro. Isso, gente. E como vou falar sobre inclusão e futuro? Vou relatar algumas histórias da minha vida, algumas histórias que considero relevantes, e fazer, depois disso, tentarmos refletir sobre o que podemos melhorar na nossa vida e melhorar a qualidade da inclusão para o futuro. Então, se eu vou tratar de história, eu vou voltar um pouquinho no tempo. E aí eu nem sei se é tão pouquinho assim, a gente vai voltar mais ou menos. Voltar lá para os meus pais. Meus pais são oriundos de uma pequena cidade do interior da Paraíba. E lá se conheceram, namoraram, casaram. E como muitas famílias faziam há alguns anos atrás, quando buscavam uma melhor solidez financeira, procuravam uma grande cidade do país, uma grande metrópole. E para onde eles vieram? São Paulo. Eita, que povo sabido. Acertaram em cheio. E chegaram aqui, começaram a trabalhar. E trabalhar tanto que fizeram outro trabalho rapidinho ali, que logo, Rogério foi encomendado. E aquela situação, né? Primeiro filho, aquele sonho de uma criança perfeita, tudo correndo tranquilo. E foi esse sonho que eles nutriram. Passou esse período. Depois de 9 meses, veio o resultado. Nasceu o Rogerinho, né? E tudo, aparentemente, tudo tranquilo, né? Pelo menos ao que eu me lembre, né? Eu não tenho muita lembrança, não, mas acho que foi tudo tranquilo. E aí, passou um dia, 2 no hospital, volta para casa. E aí, começam aquelas visitas. Visitas de parentes, visitas de amigos. E aí eu já fui recebendo 2 adjetivos. De cara, uma criança já sei logo receber 2 adjetivos. O primeiro, lindo. Nada pessoal, gente, calma, nada pessoal. É porque todo bebê é lindo. Ninguém nunca foi visitar um bebê para não dizer, mas é lindo. Isso sempre aconteceu. Agora o outro foi sério. O outro foi antipático. Agora, antipático, vai entender, né? Era porque o pessoal chegava, brincava para um lado, fazia uma muganga para o outro, como diz lá na Paraíba, mexia para lá, mexia para cá, e eu nem olhava. Aí saiu antipático. Até que uma pessoa da família chegou para minha mãe e disse, eu acho que esse teu filho é cego. Na lata, assim. Minha mãe ficou brava, né? E aí, conversando com meu pai, disse, decidiram, vamos ver o que é que a gente, o que é que há, o que é que está acontecendo, se tem alguma coisa diferente. E eu digo sempre à minha mãe que eu sou o responsável por ela conhecer São Paulo. Porque foi uma peregrinação, viu? Foi uma peregrinação, diversos médicos, clínicas, exames, consultas. Até que um dia, um médico chamou minha mãe e disse, a gente já tem um diagnóstico sobre teu filho. E a gente tem 2 notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Minha mãe já ficou preocupada, né? Uma boa e uma ruim. Diga logo a ruim. Aí o médico fez. Aqui foi diagnosticado
que seu filho tem atrofia de nervo óptico com perda total da visão em ambos os olhos, e não há nada na medicina, nada naquela época e nada ainda hoje que possa reverter essa situação. Minha mãe, bem triste, disse, depois disso, tem notícia boa? O médico disse, tem. Cego mais do que isso ele não fica não, viu? Duvido. Não tem para onde, gente. Brincadeiras à parte, isso foi bem interessante na minha história mesmo, foi uma peregrinação grande. Mas, a partir daí foi que surgiu a grande tomada de decisão que foi dada para a minha vida, tomada de decisão pelos meus pais, que foi a de me criar como uma criança, como outra qualquer, me dando as oportunidades de aprender tudo que uma criança que enxerga pode aprender, permitindo-me brincar, permitindo-me correr, cair, levantar, chorar e, principalmente, não criando o superprotecionismo, porque a superproteção é um dos piores, um dos maiores males que pode acontecer na vida de uma pessoa com deficiência. E essa foi minha criação. Aí, com 6 para 7 anos de idade, a família decidiu regressar à Paraíba, de volta para a minha terra. E fomos morar em Campina Grande. E aí vem um grande desafio, um desafio muito importante, que foi o início da vida estudantil. Porque os pais de vocês, pelo menos a grande maioria eu creio, escolheram a escola onde vocês iam estudar, porque era mais perto de casa, porque era a melhor escola, porque tinha isso, porque tinha aquilo. Eu já tinha que me dar por satisfeito, porque em Campina existe o Instituto dos Cegos, em Campina Grande. Então, era a única escola. Porém, meus pais tinham que trabalhar, a escola ficava longe de casa, teria que pegar 2 ônibus para ir, 2 para voltar, como diz a música de Zé Ramalho. E isso tornava inviável levar-me e deixar-me todo dia na escola. Não tinha transporte próprio à época. E o que é que acontece? O Instituto dos Cegos ele oferecia um regime de internato e de semi-internato. E esse segundo foi o qual eu fui levado para a escola. Meus pais fizeram esse sacrifício de me deixarem na escola na segunda-feira, irem buscar na sexta. E aí vem um questionamento. Será que isso é fácil para um pai pegar uma criança de 6, 7 anos de idade, levar para a escola na segunda e só buscar na sexta? Não. Será que isso é fácil para a criança ficar afastada da família a semana toda, só tendo o final de semana em casa? Não. Porém, eu não tenho dúvida de que esse sacrifício valeu muito a pena. Valeu porque lá eu aprendi a ler e escrever em braille, lá eu aprendi, ganhei uma autonomia muito maior do que eu poderia ter, estando só em casa. Eu concluí a primeira fase do ensino fundamental. Então, isso foi valiosíssimo. Daí eu saí para a escola regular, escola que igual a que todos vocês estudaram, que todo mundo estuda. E mesmo se essas escolas oferecerem as melhores condições de acessibilidade, eu fui incluído. Fui incluído pelos professores, fui incluído pelos alunos, tive a oportunidade de concluir o ensino fundamental, concluir o ensino médio, até chegar à universidade. E chegando lá, eu já tive um papel mais ativo nessa história, e que foi de brigar por melhores condições de inclusão. Dentro da universidade eu já fiz isso. E com muito orgulho eu posso dizer que, apesar de dificuldades, tive muitas oportunidades e, por isso tudo, consegui concluir 2 cursos superiores, Pedagogia, Gestão em Tecnologia da Informação. Isso quer dizer inclusão. Eu fui incluído nessas situações. Há alguns outros aspectos que eu vou tratar aqui sobre inclusão. Veja só, hoje eu jogo futebol de 5, faço parte de uma das melhores equipes do país da modalidade.
onde participamos de campeonatos regionais, nacionais. Isso é inclusão. Uma outra coisa que faço, há 3 anos, o que eu inventei, fazer aula de dança de salão. Então, rir, deixa na festa, a festa nos aguardem. Mas vamos lá. Então, a dança é algo extremamente visual. Mas eu fui para uma escola, tive uma oportunidade onde eu fui incluído. Houve adaptação da metodologia por parte dos professores, houve aceitação por parte dos alunos. Eu sou o único cego nessa turma. E a gente já participou de eventos, em teatros, em várias situações. Uma outra situação que eu posso colocar é de que eu fui o primeiro comentarista de futebol cego no estado da Paraíba. Mas rapaz, tão rindo é. Não entendi, mas beleza. Surgiram muitas perguntas quando eu trabalhei em uma rádio, sim, em Campina Grande, como comentarista. Comentável não é, olha, muita gente pensava que era o narrador. O narrador é o que narra o jogo. O comentarista é o que emite as opiniões sobre a partida. Então, através da narração, eu posso entender qual o time que está jogando melhor. Hoje em dia, você estuda futebol, você pode fazer isso. Você tem as redes sociais, você tranquilamente. E eu exerci essa atividade. E teve, graças a Deus, uma repercussão muito boa. Mas beleza, vocês podem dizer, você já estudou, já dança, joga bola, comentou futebol. E trabalhar que é bom, trabalha não, é? Trabalho, gente, sou colega de trabalho de vocês, trabalho na Caixa, está para completar 14 anos. Essa história é uma história complicada. Não foi fácil para mim entrar na Caixa. E eu vou contar para vocês. Eu me inscrevi no concurso, assim como vocês fizeram, e fiz uma coisa que quem não tem deficiência não fez, que foi encaminhar o laudo médico atestando a minha deficiência, porque 5% das vagas dos concursos públicos são destinadas às pessoas com deficiência. Isso feito, estudei normalmente, tudo tranquilo, me preparei para o concurso, fiz a prova. Para minha grande felicidade, recebi o resultado da aprovação. E aí fui chamado para os exames médicos, igual vocês. Chegando lá, fui fazer os exames médicos no Recife. Chegando lá, exame disso, exame daquilo. Até minha pupila dilataram, gente. Para voltar para casa dirigindo, eu digo, não dá. Não tem como. Mas fiz todos os exames, fui para casa aguardando o resultado ansiosamente. E aí, quando chega o resultado, olha a bomba. Eliminado nos exames médicos. Meu Deus. Eu digo, e agora? Fiz as provas, passei, mandei o laudo médico, fiz um monte de exame, estou com o pé na cova. Foi a sensação que me veio, sério. E aí, um momento de muita tensão, ligar para o médico do trabalho, aquela situação toda, liguei. Quando conversei com o médico, ele disse, não, está tudo bem contigo. Você foi eliminado porque você é cego. Fiquei, tirei o pé da cova, mas me veio uma indignação muito grande, porque eu digo, o cara me considerou inapto a trabalhar em um banco porque eu sou cego. E aí solicitei os exames para poder ingressar na justiça, tudo isso fiz, os exames chegaram, começou a leitura dos exames, o exame disso está bom, o exame daquilo também está bom. Interessante quando chegou nos exames oftalmológicos. Aí o que tinha lá? Eliminado nos exames médicos por deficiência visual, além dos limites permitidos pela Caixa. Eu digo, meu Deus do céu, cego abaixo de 0? Eu estou devendo visão. Tá, pode ser um banco, mas isso aí eu não pago não. Não tem como. Mas aí ingressei na justiça, foi uma luta árdua. Depois de alguns anos,
consegui lograr êxito com esse processo. E aí fui trabalhar na Caixa. E aí vem a outra parte da história, parte boa da história. Fui muito bem acolhido, muito bem recebido pelos funcionários. Até hoje tenho um relacionamento pessoal e profissional com todos, relacionamento muito bom. E, além do mais, desempenho minhas atividades laborais de acordo com o que a Caixa me proporciona. A gente tem uma luta grande por melhoria na acessibilidade tecnológica, porque a acessibilidade tecnológica é fundamental para a inclusão. Mas aquilo que os sistemas da Caixa me permitem realizar, eu faço em pé de igualdade, sem dúvida, com qualquer um que não tenha deficiência. Então, diante de todos esses fatos relatados, que a gente relatou a fatos aqui, de inclusão familiar, inclusão no trabalho, inclusão em diversas instituições sociais, falou de preconceito e de discriminação. Então, como já estamos perto de terminar esse bate-papo aqui, qual a reflexão que a gente pode trazer para tudo isso? O que eu penso, o que eu entendo, com a experiência de vida, com o que a gente estuda, é que a inclusão, ela vai muito além das leis. As leis são importantes, mas elas sozinhas não incluem. Porque se fosse simplesmente pelas leis, eu não estaria trabalhando na Caixa. Se fosse simplesmente pelas leis, eu jamais teria sido um comentarista em uma rádio, um comentarista de futebol. Se fosse tão somente pelas leis, jamais eu participaria de uma turma de dança. Então, o que é que torna a inclusão plena? São as pessoas. Porque são as pessoas que são dotadas de inteligência, de coerência e de sensibilidade. Então, eu concluo dizendo, nós precisamos querer incluir. Nós precisamos buscar a inclusão. E nós precisamos oportunizar a inclusão a todos. Muito obrigado.